Você sabia que dá para acompanhar a evolução de uma criança ou de um adolescente usando dados simples, mesmo sem ser terapeuta? E mais, quando a família usa dados do jeito certo, o progresso fica mais rápido, mais claro e muito mais consistente. Hoje eu vou te mostrar como medir avanços de forma prática, científica e possível para qualquer pessoa. E por que a gente vai medir? Por que devemos medir? Na análise do comportamento aplicada, a aba, a gente sempre toma decisões com base em dados. Sem dados, você acaba dependendo da memória. E a memória, ela engana. Às vezes parece que aquela criança, adolescente, ele está avançando, mas o comportamento não mudou. Ou parece que está cada vez pior, mas na verdade ele está evoluindo. Por isso, medir é tão importante. Você para de achar e começa a ver. Então, o primeiro passo é a gente escolher de fato o que vamos medir. Escolher um comportamento exato, que é delimitar, tem que ser algo claro, observável, que qualquer pessoa consiga registrar e falar. Exemplo, ele pede usando gesto ou palavra, isso é uma forma, tá claro, tá objetivo. Então você começa definindo exatamente o que é que você vai observar, qual é o comportamento. A segunda forma simples que a gente tem de conseguir medir, por exemplo, o comportamento, por exemplo, eu vou te mostrar 3 formas simples e científicas de acompanhar a evolução no dia a dia daquela criança ou daquele adolescente. A primeira é a frequência. O que é a frequência? É quantas vezes aquele comportamento ele está acontecendo por dia. Serve para coisas rápidas, por exemplo, ajuda, ele sabe pedir, ele bate, ele olha quando a gente está chamando. É só anotar quantas vezes aconteceu. Pode ser no celular, pode ser no papel, o que fica mais prático para você. A outra forma é a duração. Para comportamentos mais longos, até mesmo como o de birra, por exemplo, a gente pode ver o tempo sentado, o tempo de brincadeira funcional, se tem uma duração ou não, qual é a duração que está tendo aquele comportamento. Exemplo, ele começou uma birra, mas quanto tempo? Então a gente precisa entender quanto tempo começou e marcar quando terminou. Com isso, você já consegue ver o tempo se ele está aumentando ou diminuindo naquele comportamento. A outra forma é o percentual de acertos, por exemplo. É uma das formas mais poderosas, especialmente para a gente acompanhar avanços de habilidades. É assim, você oferece, por exemplo, 10 oportunidades e você vai verificar quantas ele acertou. Exemplo, responder ao seu próprio nome. Se você tem esse dado, você consegue entender. Semana passada foram 2 acertos em 10 tentativas. Hoje são 6 em 10 tentativas. Pronto. Evolução clara, objetiva e registrada. O passo 3 é você saber se está funcionando. Agora vem a parte mais útil. Como a gente consegue interpretar esses dados? Então, você não precisa de um aplicativo. Um gráfico no caderno, ele já vai bastar. Então, a gente precisa visualizar. Como assim? Exemplo, se a linha ela sobe, a intervenção, ela está funcionando. Se a linha ela fica reta, é hora da gente ajustar. Talvez aquela pessoa não está avançando, está estagnada. Se a linha ela começa a descer, por exemplo, em um gráfico, talvez naquele caso seja o momento da gente mudar a estratégia. Então, o que é que a gente precisa pensar? O que ajustar? Você pode ajustar o reforçador, tornar a tarefa mais fácil, dar as ajudas mais claras, ou mudar o ambiente daquele ensino para deixar que aquela pessoa fique mais preparada para aprender. Então, pequenos ajustes, guiados por dados que a gente já tem, evitam frustrações e aceleram o progresso daquela pessoa. Percebe
como a ciência ela vai trazer um dado. Então, quando a gente pensa na ciência do comportamento, a gente usa gráficos há décadas, porque eles conseguem mostrar aquela verdade que o olho sozinho não percebe. E aqui está o ponto mais importante. Você não precisa ser um terapeuta para observar, medir e acompanhar a evolução. Você precisa ser consistente, você precisa utilizar a ciência. Então, quando a família ela registra também esses dados simples, a intervenção ela fica mais eficiente, ela fica mais rápido e também fica personalizada. Então, dados simples que a gente consegue coletar diariamente. Exemplo, um dos dados que você não é terapeuta, mas você também pode, é entender o que acontece depois daquele comportamento. Então, se ele fez uma birra e aí você anota o que acontece depois daquele comportamento, é uma ferramenta incrível também para a gente compreender. O que a gente utiliza muito como ferramenta para entender a relação do comportamento e o que está mantendo? O registro ABC. Então, o registro ABC, por exemplo, ele vai falar sobre o que acontece antes daquele comportamento, vamos ver aquele comportamento mesmo, e o que acontece depois daquele comportamento. Então, imagina, se a família ela também traz esse dado, a gente consegue unir juntamente com aquele terapeuta para entender qual é a consequência que pode estar mantendo aquele comportamento. Então, percebe como mesmo sem você ser um terapeuta, você também faz parte do processo. E você, terapeuta, percebe o quanto que é importante a gente ter dados claros, objetivos, registrados, principalmente para entender a evolução e saber qual é o caminho certo. Mas se você gostou desse conteúdo e você quer se aprofundar mais em aba, confira a nossa trilha Descomplicando a Aba.